Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Lucilena Queiroz, agente gestora e conselheira do Savim. Este é mais um vídeo do canal do nosso sindicato. Para você que está chegando agora, seja bem-vindo e fique à vontade no nosso espaço aqui na internet. No vídeo de hoje, nós vamos apresentar a aula 4 do curso de fiscalização de publicidade, do curso de fiscalização da Lei Cidade Limpa. Esse curso ele é formado por 6 aulas, hoje nós estamos na aula 4. O total da carga horária são 4 horas. O curso ele foi validado pela EMASP, pela Escola Municipal de Administração Pública de São Paulo. Ele será validado para os funcionários da prefeitura. Então, se você é funcionário público da Prefeitura de São Paulo, se você é agente gestor, se você precisa de horas validadas para progressão na sua carreira, faça esse curso, não aqui pelo YouTube, mas lá pela plataforma da EMASP. Assim que a EMASP disponibilizar o link de inscrição, você vai fazer a sua inscrição, vai fazer todo o curso via plataforma da EMASP, vai resolver os exercícios e depois você vai receber o seu certificado que servirá para progressão. Mas se você não é funcionário público e tem interesse no assunto, ou você é funcionário, mas não precisa do certificado, não precisa das horas validadas, só quer conhecer um pouco mais sobre o tema, fique à vontade. Esse curso é para você, essas aulas são para você também, para que você possa conhecer um pouco mais da legislação, da Lei 14.223 de 2006, conhecer como deve ser feita a instalação dos anúncios na cidade de São Paulo e evitar receber aí uma penalidade, receber uma multa que você pode evitar. Antes de começar a aula, já peço para você deixar um like no nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo para que as informações referentes à fiscalização de atividades urbanas sejam divulgadas cada vez mais e que mais pessoas tenham conhecimento desse curso que está em andamento e que possam conhecer cada vez mais sobre a Lei Cidade Limpa. Sem mais enrolação, bora para a aula. Olá, estamos de volta para dar continuidade no nosso curso de fiscalização de publicidade. Então, nós vamos falar agora sobre a resolução da CPPU 10 de 2012. Essa resolução fala sobre dispositivos com mensagens variáveis. De acordo, então, com a resolução, não é possível utilizar dispositivo com mensagens variáveis como anúncio indicativo. Então, não pode colocar lá uma placa passando aquelas mensagens variáveis que ficam mudando, né? Aqueles equipamentos eletrônicos que ficam lá com informações mudando o tempo todo. Então, não é permitido para anúncio indicativo. Também não é possível os anúncios especiais de finalidade imobiliária, vinculados aí aos lançamentos imobiliários, também não poderão utilizar esse tipo de dispositivo com mensagens variáveis. Também é proibido. Só pode ser utilizado esses dispositivos com mensagens variáveis para anúncios especiais com finalidade cultural, educativa ou informativa. Ainda assim, é necessário que o pedido seja aprovado, né? Antes da instalação, seja feito o pedido para a CPPU, explicando por que é importante a utilização desse sistema de mensagens variáveis e depois que a CPPU analisar, poderá autorizar, tá? Então, exemplos que nós podemos ver aqui de mensagens, dispositivos com mensagens variáveis que são autorizados, que são aprovados, são aqueles painéis de informações de trânsito que informam a indicação dos acidentes, indicação de obras e rotas alternativas. São exemplos, daqui a pouquinho mais para frente, eu vou trazer, né, uma fotinho também, quando a gente falar da utilização de mensagens variáveis em veículos, aí eu vou retomar e aí eu trago também mais uma foto com exemplo para você ver o que é permitido, tá? Então, a princípio, somente anúncios especiais de finalidade cultural, educativa ou informativa, ainda assim,
esses precisam de aprovação da CPPU. Resolução 4 de 2016 fala sobre as intervenções artísticas, os grafites. Por que eu trouxe aqui? É tão importante a gente falar sobre isso? Porque tem uma discussão muito grande sobre a utilização do grafite, porque quando a gente vai fazer, às vezes, ação fiscal e tem lá um desenho na parede, um desenho no muro, um desenho na porta, e o responsável por aquele estabelecimento, ele alega que não precisa de autorização porque é grafite. Então, no caso da grafite, que são essas intervenções artísticas, né, os desenhos que são feitos, eu trouxe aqui, né, 2 exemplos, 2 fotos para a gente olhar do que significa, né, do que eu estou falando. A princípio, não há necessidade de autorização, não precisa de autorização da prefeitura, não precisa de CADAM, a não ser que esse grafite ele faça referência direta ou indireta a nomes, marcas, logotipos, serviços ou produtos que são comercializados naquele estabelecimento, naquele prédio, naquele lote. Então, é permitido fazer grafite? Sim, desde que não haja nenhuma referência à atividade que está sendo prestada naquele local. Então, nós temos alguns exemplos, né, lá em Perus, que tem lá um cabeleireiro e está pintado exatamente uma pessoa sentada na cadeira e a outra com um secador de cabelo, ou então penteando o cabelo. Isso faz referência. Ou num pet shop, por exemplo, é pintado vários animais, ou desenho de ração. Isso é imagens que fazem referência à atividade que está sendo prestada. Então, embora seja um grafite, não pode fazer referência. Se fizer qualquer tipo de referência, mesmo que indiretamente, é considerado anúncio. Só não vai ser considerado anúncio se não houver nenhuma relação entre o desenho que foi feito e a atividade que está sendo executada naquele estabelecimento. Ok? Importante isso, hein? A gente tem várias situações em que isso é alegado. Ah, mas é grafite, pode, tal, né? Então, tem que tomar muito cuidado no momento dessa constatação, tá bom? A resolução 2 de 2017 fala sobre operação de fachadas de mídia permanentes. Eu vou ler aqui para você qual é o conceito de fachada de mídia permanente, porque isso é uma coisa que lá em Perus eu nunca vi. Por ser periferia, né? Então, provavelmente não há interesse de fazer esse tipo de instalação lá. Então, considera-se fachada de mídia permanente qualquer face externa da edificação principal utilizada como suporte para reprodução de cores, imagens ou vídeos por meio de painel eletrônico ou por meio de projeção, com funcionamento permanente. Então, se coloca lá a instalação de um painel eletrônico, ou se é feita uma projeção de imagens, né, de vídeos, de cores, ali na fachada daquele imóvel, é considerado fachada de mídia permanente. Neste caso, antes da instalação dessas fachadas, precisa de autorização da CPPU. O interessado ele não pode simplesmente chegar, fazer a instalação dessas fachadas de mídia permanente sem autorização da CPPU, porque aí vai estar irregular. Precisa da autorização da CPPU. E, além disso, não pode ter nenhum tipo de projeção de publicidade, de anúncio publicitário, de promoções, vinculado aí a qualquer tipo de anúncio publicitário. Só pode ter conteúdo artístico ou conteúdo decorativo. Então, embora tenha autorização da CPPU, mas aquilo que está sendo projetado, que está sendo apresentado, sai aí desse conteúdo exclusivamente artístico, decorativo, e passa a ter conteúdo publicitário, promocional, aí esse anúncio ele vai ficar irregular. E aí vai ser, sim, passível de ação fiscal, tá bom? Dá depois uma olhada nessa resolução, porque ela é muito grande, tem muitas informações lá importantes
que é bacana para você conhecer, né? Se você não tem familiaridade, para você aprender um pouco mais sobre a instalação e como funciona essas fachadas de mídias permanentes, tá bom? Vamos falar agora um pouco sobre painéis eletrônicos, tá? Os painéis eletrônicos também são aqueles que a transmissão, reprodução de vídeos, de imagens de forma eletrônica. A princípio, os painéis eletrônicos também não são considerados anúncios e não precisam de autorização, desde que eles sejam instalados a mais de 1 metro, lembra que nós falamos, mais de 1 metro para dentro, no interior dos estabelecimentos, contados da entrada do estabelecimento ou de qualquer vedo transparente. Então, contados de qualquer abertura ou vedo transparente que sejam visíveis do logradouro público. Se for instalado nessa faixa até 1 metro, é considerado um anúncio, para fins da Lei 14.223. Se for instalado a partir de 1 metro para dentro, aí não é considerado anúncio. O interessante é que o painel eletrônico tem especificações para sua instalação. Então, vamos ver quais são elas. Se esse painel ele foi instalado entre 1 metro e 2 metros para dentro do estabelecimento, né, na parte interior do prédio, da construção, poderá ter no máximo 1,5 metro de área de exposição, tá? Por testada. Então, neste caso aqui, entre 1 metro e 2 metros contados da abertura ou do vedo transparente para dentro do estabelecimento, a área de exposição só poderá ter 1,5 metro. E neste caso, a altura da instalação não poderá ser mais do que 3 metros de altura. Tudo bem? Então, primeira situação. A partir de 2 metros de recuo, cada vez que for recuando 1 metro, esse tamanho poderá aumentar 1 metro quadrado de área e a instalação poderá subir 50 centímetros de altura. Entendeu? Então, vamos lá. Foi instalado a 3 metros contados da abertura ou do vedo transparente. Qual que vai ser a área máxima de exposição? 2,5 metros. Qual que vai ser a altura máxima permitida? Aí vai ser 3,5 metros de altura. Mais 1 metro, recuou mais 4 metros para dentro. A área de exposição poderá ser aumentada, né? Mais 1 metro. Então, vai ser 3,5 metros de exposição, de área de exposição daquele painel eletrônico, e poderá ser instalado a 4 metros de altura. Isso dentro, tá bom? Do estabelecimento. Sempre assim. Se for instalado, como eu já falei, a menos de 1 metro é considerado anúncio. E se não for observada também essas características, esse painel eletrônico também ele se torna irregular. Então, imagina que ele esteja instalado 1 metro do que é permitido, só que a área máxima de exposição não seja 1,5 metro, seja lá, por exemplo, 3 metros quadrados de área. Está errado, porque não é permitido. Então, precisa verificar se esses parâmetros de instalação estão corretos. Olha aqui nessa foto do lado que eu trouxe para você dar uma olhada. Tá vendo aqui, ó, no segundo pavimento, tem um vedo transparente. É fechado aqui com um vidro. E foi feita a colocação de um painel eletrônico, como se fosse uma grande televisão, né, que está sendo transmitido aqui as informações, as promoções, as publicidades daqueles produtos que são ofertados por aquela atividade, por esse comércio. E não está observando aqui a instalação correta, nem o tamanho, que é a área máxima de exposição, e nem o local de instalação, porque se a gente observar, ele está a menos de 1 metro contados do vedo transparente. Então, este painel eletrônico ele está completamente irregular. Então, neste caso, é considerado um anúncio, como se fosse qualquer um outro anúncio para fins da legislação, um anúncio irregular, e cabe a ação fiscal corretamente, porque ele está instalado no local irregular e o tamanho dele também está irregular. Tudo bem? Se a testada dos imóveis, a testada do imóvel for igual ou maior do que 100 metros,
é possível fazer instalação de até 2 painéis eletrônicos, desde que distantes, né, entre eles 40 metros, observando, obviamente, os parâmetros que eu acabei de explicar. Se esse imóvel ele for de esquina, tiver frente para 2 ruas, só vai ser possível instalar os painéis eletrônicos depois de autorizado pela CPPU. Então, tem que fazer primeiro o pedido de autorização. Autorizou CPPU, aí eles podem fazer instalação. Sem autorização da CPPU, só pode um único painel eletrônico, ou 2, né, se a testada for igual ou maior do que 100 metros lineares, tá? E uma coisa interessante também é que nesses painéis eletrônicos não pode ter publicidade. O que é isso? Só pode ser anunciado os produtos que são comercializados naquele estabelecimento ou os serviços que são prestados naquela atividade. Não pode, por exemplo, uma loja de móveis anunciar uma clínica dentária que não está estabelecido naquele mesmo endereço, ou uma clínica médica que não está no local aonde o painel está instalado. Só pode veicular anúncios relacionados a produtos e serviços que são prestados naquele estabelecimento. E pode também fazer a divulgação de qualquer conteúdo artístico, cultural, decorativo ou informativo que não tenha caráter publicitário. Vamos falar agora sobre posto de gasolina, né? Postos de abastecimento de veículos, que está regulamentado lá pela Resolução 01 de 2018 da CPPU. Essa resolução, ela também é muito longa e tem muitas informações. Eu deixo aqui de novo a ressalva para que você vá lá, para que você olhe, estude um pouquinho mais, para você entender quais que são esses parâmetros. Mas eu vou procurar trazer aqui para você os principais requisitos que precisam ser observados. Então, a princípio, posto de gasolina, o que não é considerado anúncio, ou seja, o que pode ser instalado, que não precisa de CADAM e que não é passível de fiscalização, vírgula, desde que respeitados esses parâmetros, tá? Se for feita a instalação fora disso que eu vou falar, esse anúncio ele é considerado irregular e aí é passível de fiscalização. Se o anúncio for instalado da forma como nós vamos falar aqui, não precisa de autorização, não precisa de CADAM, porque não é considerado anúncio. Então vamos lá. Primeiro, a marca, logotipo ou nome dos postos quando instalados na testeira. Então vamos aqui. Tem lá o posto de gasolina, tem a cobertura, tá? Então na cobertura tem aquela face que ela fica, né, de frente, que cobre ali a parte da cobertura. Isso é considerado testeira. Então, quando a marca, o logotipo ou o nome do posto está instalado na testeira, não é considerado anúncio, desde que a marca, o logo ou o nome não tenha área maior do que 4 metros quadrados por testeira. E a instalação máxima, a altura máxima tem que ter 7 metros de altura. Então, não sei se vocês lembram que os postos, às vezes, têm as coberturas, tem 4 testeiras, né? Vira para lá, vira para cá. Pode ter um em cada testeira? Pode, desde que essa altura, essa área máxima não passe, né, de 4 metros quadrados, contados ali dos limites da marca, do logo ou do nome do posto de abastecimento, tá bom? Se a testada do imóvel ela for muito longa, tá? Então é possível que tenha mais de uma marca, de um logo instalado naquela testeira, desde que haja um espaço mínimo, uma distância mínima de 20 metros entre a inserção das marcas, dos logos ou dos nomes por testada. Tá vendo aqui no desenho de baixo, ó, que tem aqui a colocação do logo? Que tem aqui, tá vendo? A especificação, ó, altura máxima de 7 metros, tá? E área máxima 4 metros quadrados. Além disso, é possível fazer instalação de totem, contendo também a marca, o logo ou o nome do posto de abastecimento. E um painel de preços junto à entrada do estabelecimento. Então, pode ter um totem
com a marca, o logo ou o nome, e pode ter um painel de preços. Se tiver esse painel de preços, não vai poder ter a indicação do nome, do logo da marca, vai ser só o preço dos combustíveis. Tudo bem? Se tiver o totem. É possível que tenha uma coisa só, um totem só, o nome do posto, marca, logo e mais o preço? É possível, mas aí vai ser utilizado um único, né, totem com todas essas informações, tá bom? Então, por testada, tá, gente? Se esse posto de gasolina ele der frente para mais de uma rua, poderá ser utilizado aí para cada testada, tá? Então, é um totem por testada, um painel de preço por testada, tá bom? Qual que é a área máxima desse totem? Com as informações, né, o nome do posto, área máxima de 4 metros quadrados, altura máxima de 5 metros de altura. Se caso for feita a opção de um totem e um painel de preços, no painel é possível que os combustíveis tenham lá a identificação das marcas dos combustíveis comerciais também diretamente no painel de preço, tá? Então aí é a marca comercial do combustível que está sendo comercializado ali, mas não especificamente o nome do posto de gasolina ou a marca do posto de gasolina. Que mais? A identificação do combustível ou identificação do distribuidor junto à bomba. Deixa eu voltar aqui para você olhar. Não dá para ver aqui, mas imagina que aqui fosse a bomba de abastecimento. Então, tem lá o logotipo do distribuidor do combustível na bomba. Então, cada bomba pode ter o logo, a identificação do distribuidor de combustível? Pode, não é considerado anúncio. Pode também ter a identificação das formas de pagamento que são aceitas? Também pode, não é considerado anúncio, desde que, neste caso, não tenha logo, não tenha nome, não tenha logotipo, não tenha logomarca e não tenha o nome do posto. Além disso, existem alguns elementos obrigatórios que a Agência Nacional do Petróleo, nas suas resoluções, determinam que precisa ter nos postos de gasolina, como quadro de avisos e adesivos. Então, neste caso, esses elementos obrigatórios não são considerados anúncios, poderá ter, mas não vai poder ter também a inclusão de marcas ou logotipos. Apenas o quadro lá de aviso, os adesivos necessários que as resoluções da ANP exigem, mas sem a identificação de marca ou logotipo. Então, todas essas informações, elas estão relacionadas ao posto de combustível. Se houver, dentro do posto de combustível, tiver outras atividades, então eu já vi, por exemplo, posto, e aí tem loja de conveniência, e aí tem farmácia. Neste caso, essas atividades que são desvinculadas do posto de combustível não estão cobertos aqui por essas restrições, por essas permissões. Tudo bem? Então, se tiver junto com o posto uma loja de conveniência, se tiver uma farmácia ou uma outra loja, já vi até uma loja que vende produtos, sabe, de pet shop, ração e outros produtos de pet shop, eu já vi isso também em posto de combustível. Neste caso, cada uma dessas atividades, desses estabelecimentos, eles vão precisar sim do CADAM, vão precisar sim dos anúncios indicativos, vão precisar sim recolher as taxas de fiscalização de anúncio. Então, essas permissibilidades que eu estou falando é apenas para o posto de gasolina e para aquilo que é oferecido, os serviços que são oferecidos, os produtos no posto de gasolina. Essas outras atividades que não têm relação são independentes e precisam sim do CADAM, precisam observar a legislação, a Lei 14.223. Tudo bem? Continuando, que tem mais um pouquinho. É possível, nos postos de gasolina, que haja a fixação de um painel ou de um banner embaixo da cobertura, tá? Então tem a cobertura lá do posto, né, que cobre as bombas e tal. Na cobertura, na parte de baixo, desde que recuado. Então aqui está o limite da cobertura. Faz de conta que a cobertura ela termina aqui. Tem que recuar 1 metro em relação à borda da cobertura.
pode ser feita a instalação desse painel, dessa placa, desse banner, contendo preços, forma de pagamento, produtos ou serviços que o posto de gasolina oferece, como lava rápido, troca de óleo, lubrificantes. Não pode ter ali indicação de outra atividade que não aquelas prestadas pelo posto. Por exemplo, não pode ter lá propaganda da loja de conveniência, não pode ter lá propaganda de um outro estabelecimento fora do posto de gasolina. Eu até tinha uma foto, acabei tirando daqui, que tinha um posto que eu tirei a foto, né, que eu peguei a foto. Embaixo lá tinha um painel, e nesse painel tinha a propaganda de um hambúrguer, por exemplo. O que o hambúrguer tem a ver com os serviços, os produtos prestados pelo posto de gasolina? Não tem nada. Então, neste caso, seria um anúncio irregular. Então, é possível, sim, colocar esse painel, esse banner, tá? Desde que esse banner, esse painel, ele não passe de 4 metros quadrados, só pode ter no máximo 4 metros quadrados, instalado com recuo de 1 metro com relação à borda da cobertura, e só pode ser utilizado aí para informar produtos e serviços que o próprio posto de gasolina oferece. E é possível, sim, a instalação de painel eletrônico na substituição, né, desses painéis ou banners que estou falando, mas dá uma olhada na resolução, porque lá tem uma série de requisitos que precisam ser observados no caso de utilização de painel eletrônico. Mas, a princípio, é possível, sim, desde que obedecidos os parâmetros definidos pela resolução da CPPU número 1 de 2018. Próxima resolução que nós vamos falar é a 2/2019. Fala sobre a identificação das empresas em bicicletas e em motocicletas. Então, a princípio, não é considerado anúncio aquela identificação das empresas, tanto em bicicletas, quanto em motocicletas, quanto em mochilas, baús, box, desde que esses equipamentos, essas mochilas, o baú, a identificação nas motos, nas bicicletas, sejam utilizadas para a identificação das empresas que estão prestando serviço, que estão fazendo o transporte, tá? Então, eu trouxe aqui a mochila, por exemplo, né, desta transportadora, né, que faz o transporte aí dos pedidos dos clientes. Trouxe uma aqui do correio também, que tem no baú a identificação e na moto. Então, neste caso, não é considerado anúncio quando é feito para a identificação da empresa, dos transportes e da entrega de produto. Então, neste caso aqui, é possível, é permitido e não é considerado anúncio, não. A resolução número 1 de 2019 fala sobre as bicicletas e estações vinculadas a serviços de compartilhamento. Sabe aquele serviço de compartilhamento de bicicleta que você vai lá e passa lá o teu cartão, pega uma bicicleta de um ponto, né, de uma estação onde essas bicicletas elas ficam estacionadas, e você vai de bicicleta até outro local onde tem outra estação e devolve lá? É disso que eu estou falando. Então, no caso das bicicletas compartilhadas, essa resolução ela trata disso. E nessa resolução tem lá uma série de requisitos, tem a definição de como esses anúncios eles podem ser, aonde que eles podem ser instalados, e de verdade, eu achei melhor não trazer aqui para não ficar muito longo, né, o nosso curso, e você sempre poderá olhar lá na resolução se você tiver dúvida. Então, aqui o que você precisa entender? Que os anúncios que são feitos nas bicicletas compartilhadas e nas estações onde essas bicicletas elas ficam estacionadas, desde que observados os parâmetros definidos na resolução, não são considerados anúncios. Não precisa de autorização, não é passível de fiscalização. Se você precisar fazer uma verificação de conformidade dos anúncios que são feitos com a resolução, aí você pega a resolução, olha direitinho e verifica lá
todos esses requisitos, tá? Então, só para você entender, a princípio é possível sim, não é considerado anúncio, não precisa de autorização, não precisa de CADAM, tá bom? Só a verificação aí de uma eventual desvirtuamento, desconformidade com o que é estabelecido pela resolução, tá? Então, isso daí são estações de compartilhamento de bicicletas compartilhadas, tá? Próxima resolução é a número 1 de 2021. Então, essa resolução, ela fala de instalação e operação de painéis de mídia digital em veículos automotores, motocicletas, bicicletas, similares, trailers ou carretas, engatados ou desengatados de veículos automotores. Tudo isso daqui trata essa resolução. Quais que são os principais pontos que eu acho importante chamar a sua atenção? Primeiro, não pode fazer a instalação de painel de mídia digital em nenhum tipo de veículos desses que eu falei. Nem bicicleta, nem moto, nem trailer, nem carreta, não pode. É proibida a utilização desses painéis de mídia digital nesses veículos. A única possibilidade ou permissibilidade que a CPPU permitiu, né, a utilização desses painéis de mídia digital, são nos veículos utilizados para orientação e sinalização viária ou de trânsito por órgãos da administração pública ou concessionária de serviços públicos. Olha aqui do lado direito a foto. Lembra que eu falei lá atrás, né, que era permitido para identificação de obras nas vias públicas, desvios e tudo mais? É esse exemplo para você ter uma ideia. Então, trouxe aqui um engate e esse painel em cima deste engate que serve como orientação no caso de uma obra que está sendo realizada numa via pública. Isso poderá ser feito ou por órgão da administração direta, administração pública, ou então por qualquer concessionária de serviços públicos que façam lá qualquer serviços nas vias públicas, tá bom? Além disso, quando esses veículos eles são utilizados com fins não publicitários, em eventos de caráter cultural e educativo. Neste caso, desses veículos utilizados em eventos culturais e educativos, precisa passar por autorização da CPPU antes de fazer a instalação. Que eles vão explicar lá como vai ser utilizado, a importância e a necessidade de utilizar esse painel. Se a CPPU autorizar, eles poderão utilizar. Se não, não poderá utilizar a princípio, a não ser que a CPPU autorize. Então, além de tudo isso, agora nós vamos falar de situações que não é possível instalação de anúncios. E você vai falar para mim, eu até no início eu nem ia trazer isso daqui para falar com você, porque para mim é tão óbvio, porque a partir do momento em que a legislação proíbe a instalação de anúncio publicitário fora do local ali do estabelecimento, né, onde o serviço é prestado, onde a atividade é realizada, na minha cabeça não precisaria colocar isso na lei. Mas eu trouxe porque quando a gente falar do procedimento fiscal, você vai verificar que lá no tablet, no SGF, existe a previsão de ação fiscal quando há um anúncio instalado nessas situações. Então, eu acho importante falar, eu vou ler, na verdade, para você, né? E você vai acompanhando aí comigo, onde não pode ter instalação de anúncios. E quando você verificar a instalação de qualquer anúncio nessas situações lá no tablet, vai ter especificamente uma irregularidade para cada item deste que é proibido. E aí você vai conseguir fazer exatamente o enquadramento da sua ação fiscal de acordo com a irregularidade que for cometida, tá? Então, a instalação de anúncios é proibida em 1. Leito dos rios, cursos d'água, reservatórios, lagos, represas. 2. Ruas, vias, parques, praças
e outros logradouros públicos, a não ser aqueles que eu falei sob autorização de fazer esse tipo de anúncio imobiliário urbano. Lembra que eu falei que hoje só é autorizado naqueles relógios que são instalados e nas bancas de jornais? Então, somente essas opções. Fora isso, não pode. E eu trouxe aqui um detalhe para chamar a tua atenção do homem-placa, tá? Então, sabe aqueles homens que trabalham, as pessoas que trabalham com aquelas placas, né? Vende-se ouro e tal, né? Ou então, acho que de agências de emprego também tem muito, né? Que faz a propaganda das agências de emprego e a pessoa fica andando lá no meio das pessoas, nas ruas e logradouros e praças. Neste caso do homem-placa, ele está enquadrado nesse inciso. Então, se for preciso fazer uma ação fiscal, você vai verificar que o enquadramento está sendo feito nesse inciso. Tudo bem? Então, continuando aqui, terceira possibilidade, né, que é proibida a instalação de anúncios. E isso aqui é importante, ó. Imóveis situados em zona de uso estritamente residencial. Naqueles imóveis cujo uso seja estritamente residencial, lembra lá da parte do zoneamento, não pode ter instalação de anúncios, a não ser que seja anúncio indicativo e o imóvel seja regularizado e a atividade que está sendo desempenhada possua licença de funcionamento concedido antes da Lei 13.430 de 2002. Tá? Então, tem que verificar todos esses requisitos, porque depois disso não vai ser conseguido ser autorizado nenhum tipo de anúncio indicativo em zona de uso estritamente residencial. Então, se a princípio está instalado e não tem, né, autorização, já está irregular esse anúncio. Só vai ser considerado possível se obedecer esses requisitos. Próxima hipótese aqui, não pode instalar anúncios em postes de iluminação pública, rede de telefonia, cabines e telefones públicos. Proibido. Não pode colocar anúncios em torres ou postes de transmissão de energia elétrica. Não pode colocar anúncio em dutos de gás, de abastecimento de água, hidrantes, torres de água e qualquer outro equipamento similar. Também é proibido instalar faixas ou instalar, né, anúncio nas faixas ou placas de sinalização de trânsito. Então, qualquer placa de sinalização de trânsito ou faixa não pode ter nenhum tipo de anúncio instalado ali. É proibida a instalação de anúncios em obras públicas de arte, como ponte, passarela, viaduto, túneis. É proibido. Além disso, não pode instalar nenhum tipo de anúncio em bens de uso comum, né, do povo, em bens públicos, com 30 metros de distância de qualquer obra pública de arte, né, como túneis, passarelas, pontes, viadutos. Então, não pode nem instalar nessas obras, muito menos a 30 metros de qualquer uma dessas obras. É proibido anúncio em muros, em paredes, em pena cega. Lembra que eu falei das empenas cegas, que não tem nenhum tipo de acesso quer seja por porta ou janela, tá? Então não pode ter anúncio em muro, não pode ter anúncio em parede, não pode ter anúncio em pena cega, de qualquer tipo de lote, quer seja público ou privado, em imóveis edificados ou não edificados. Proibido. Não pode instalar anúncio em qualquer tipo de árvores e nos veículos automotores, motocicletas, bicicletas, semilares, trailers, carretas, né, que sejam engatadas ou desengatadas, com exceção daqueles veículos de transporte de carga que eu disse que são aqueles que podem ter o nome e o logotipo da empresa para as quais aqueles veículos prestam serviço ou são de propriedades daquela empresa. Fora isso, não pode ter nenhum outro tipo de anúncio nesses veículos. Então, é proibida a instalação de anúncios nessas situações. Não esqueça, então, que lá no momento da ação fiscal existe a previsão de cada uma dessas irregularidades
e você vai conseguir fazer a identificação no tablet de acordo com a infração que foi cometida. Tudo bem? Então, o conteúdo dessa nossa aula foi esse, tá bom? E na próxima aula nós vamos dar continuidade aí nos assuntos relacionados ao curso de fiscalização de publicidade. Até a próxima aula. Então é isso, pessoal. Esse foi o conteúdo que nós preparamos para esta aula de hoje. Espero que você tenha gostado da aula, tenha gostado do vídeo. Espero que as informações que eu consegui trazer aqui tenha contribuído, colaborado para que você se aperfeiçoasse um pouco mais e entendesse um pouco mais da lei da cidade limpa. Se você ainda não curtiu o nosso vídeo, peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Compartilhe este vídeo para nos ajudar na divulgação do nosso canal, para que mais pessoas conheçam sobre os assuntos relacionados à fiscalização de atividades urbanas na cidade de São Paulo. Espero que você fique bem e te vejo no próximo vídeo, na próxima aula. Um grande abraço e até lá!